Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 15 de maio de 2025, estamos novamente aqui reunidos, caminhando pelas Escrituras. Nossa intenção é estudar a palavra do Senhor, buscando encontrar nela orientação para o nosso dia a dia. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor a sua condução? Oremos. Deus bendito, maravilhoso, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus Redentor, Deus que nos ama, que cuida de nós somos muito gratos ao Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estudar a Tua Palavra. Tantas pessoas ao redor do mundo, o Senhor, não possui sequer um versículo traduzido em suas línguas. Quantas pessoas ao redor do mundo, o Senhor, desejariam a oportunidade de ter quem lhes explicasse a palavra, com quem meditar a palavra, e nós temos tudo isso. Nós somos muito gratos ao Senhor e te pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite, quando iremos abrir a Tua Palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Sua Palavra e sermos assim, meu Deus, conduzidos pela Tua mão. Te rogamos que o Senhor fale conosco. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 1 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. No tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muita coisa devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Queridos irmãos, religiosidade é uma coisa perigosa. Nós precisamos compreender que quando nós vivemos uma falsa religiosidade, ela impõe a nós pretensões, interesses que não são os interesses das Escrituras. Na verdade, todo homem é um religioso, mas nessa religiosidade que ele vive, ele se perde nos seus próprios interesses, nas suas próprias intenções. Mas existe uma verdadeira religião, que nós sabemos que é a verdadeira religião que está em Cristo. Cristo é aquele que nos une a Deus, Cristo é aquele que veio nos salvar, mas a religiosidade humana como um todo, ela se expressa de maneira pecaminosa. Essa religiosidade sem Cristo é que é perigosa. Mas é interessante que essa religiosidade sem Cristo não se expressa somente em religiões fora do cristianismo, por exemplo. Dentro do próprio cristianismo ela pode se expressar. Aliás, dentro de cada indivíduo ela pode se expressar. Uma religiosidade sem Cristo tem características muito próprias. E nesse sentido ela não nos conduz direcionados a Cristo, mas ela nos conduz direcionados a nós mesmos, os nossos próprios interesses. Ela produz falsas convicções, ela produz falsos alvos e assim por diante. Ela se falseia como um todo. É por isso que Tiago, no capítulo 1, fala da religião pura e sem mácula para com Deus e da religião falsa.
Essa religião falsa, na verdade, ela existe de si para si mesmo, onde tudo que eu preciso eu encontro em mim mesmo. A religião verdadeira, tudo que eu preciso eu encontro em Cristo, e todos os meus alvos e sonhos e perspectivas estão nele também. Mas é justamente sobre o perigo de uma religiosidade sem Cristo que nós vamos ver hoje à noite no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está preso já faz alguns anos, preso de forma injusta, sob uma acusação falsa feita ainda em Jerusalém por um grupo de judeus da região da Ásia. Quase matam o apóstolo Paulo em Jerusalém, até que, pela graça do Senhor, um comandante chamado Lísias o resgatou, e sabendo depois que Paulo era romano, o manteve sempre em guarda muito próxima. Descobriram então que havia um complô para matar Paulo. Ele então leva Paulo até a região de Cesareia e entrega Paulo nas mãos do governador chamado Félix. Félix, na verdade, sabia que Paulo era inocente, mas não conhecia muito bem a forma de lidar com isso. E ele então tem a ideia de que poderia ganhar alguma propina. Mantém Paulo 2 anos preso, esperando que essa propina saia. No final das contas, o Senhor tirou de lá e mandou um outro. E agora assume um homem chamado Festo. Diferente de Félix, que era um homem que veio de baixo, da classe mais baixa, Festo não, era um homem de classe alta. Não tem tanta intenção de enriquecer, não tem tanta intenção de propina. Mas ele precisa se organizar politicamente, porque ele é um político. Nesse sentido, indo para Jerusalém, foi pressionado para julgar Paulo. Ele então obriga todos a irem até Cesareia para que possam acusar Paulo lá, onde Paulo está e onde deveria ser julgado, já que a casa do governador é em Cesareia. Mas ele mostrou também uma fraqueza da mesma forma como Félix. Enquanto Félix tinha uma fraqueza esperando uma propina por parte do apóstolo Paulo para poder soltá-lo, Festo tenta incriminar Paulo, mandar Paulo para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém, porque ele queria agradar os judeus. Ele queria de alguma forma um apoio político ali naquelas condições. Paulo, de forma muito sábia, apelou para César. Uma vez tendo apelado para César, não há mais nada que Festo possa fazer, a não ser garantir que ele chegue até o imperador para que possa ser julgado pelo próprio Nero. Na verdade, meus irmãos, o texto para contar-nos uma história agora que é bem interessante, porque fala de uma visita que Festo recebeu. Ele recebe a visita de um rei chamado Agripa, de uma região também ali próxima. Ele vem acompanhado da irmã dele, uma mulher chamada Berenice, versículo número 13. Essa mulher a gente já sabe que não tem uma boa reputação, alguns dizem inclusive que eles têm um caso mesmo sendo irmãos. Mas Festo, depois de alguns dias ali, ele resolveu compartilhar uma preocupação com Agripa. Qual era a preocupação? Como é que eu vou enviar um prisioneiro para Roma para ser julgado pelo imperador? Primeiro, já vai ter um problema na mão, porque toda vez que chega um problema como esse para o imperador pergunta por que não resolveu logo lá embaixo, lá como governador. Então mostra uma certa incompetência do governador. Segundo, ele não teve nem ideia de qual é a acusação. Ele não conseguiu entender, porque diz respeito muito às crenças judaicas, e ele não é versado nas crenças judaicas. Mas ele teve uma boa oportunidade agora, porque Agripa é justamente versado nas leis judaicas. Ele vem de uma família longa de governadores e reis dessa região ali da Palestina. Desde do rei Herodes I, Herodes o Grande, lá atrás, na época de Cristo ainda bebê ainda, lembram? Passando por Herodes Agripa II, e ele agora aparece aqui também como o neto de Herodes o Grande. Ele vai aparecer aqui agora, aliás, bisneto de Herodes o Grande. Ele vai aparecer agora aqui como alguém que é versado no conhecimento e que vai ajudar de alguma maneira a Festo fazer um relatório. O capítulo 25 é longo, onde se conta de novo muitas histórias, e nós vamos ver isso o tempo inteiro aqui. As histórias se repetindo, mas sempre com um viés um pouco diferente. Nesse momento agora, é apresentado no finalzinho do capítulo 25, diante de uma espécie de tribunal. Não é bem um tribunal, é uma audiência. O contraste é absurdo, porque o texto nos diz que o rei Agripa, com a sua irmã, se apresentam com trajes pomposos, de uma elegância incrível, tem muitas autoridades. Paulo, um prisioneiro, sujo, maltrapilho, acorrentado, mas ele é a grande figura no centro disso tudo.
um claro cumprimento, meus irmãos, ao que está escrito lá no capítulo 9, versículo 15, quando o próprio Jesus disse que Paulo seria levado a testemunhar diante de reis. Está aqui a oportunidade de Paulo testemunhar. Então, ao contrário de ser um julgamento, já que Paulo não pode mais ser julgado, Paulo não pode mais recorrer. O próprio Agripa vai dizer isso. Se ele não tivesse recorrido a César, ele podia ter sido solto, mas ele já recorreu, só César pode soltá-lo agora. Não é bem um julgamento, mas é uma audiência. E é uma excelente oportunidade para que Paulo possa falar sobre Cristo. E é para isso que Paulo vai aproveitar essa oportunidade. O texto, meus irmãos, do discurso de Paulo é longo. Capítulo 26, praticamente inteiro, é o discurso de Paulo. Vai até o versículo de número 23. Mas aqui, esse texto, que vai do versículo 1 ao 23, pode ser dividido em dois blocos. O primeiro bloco é Paulo antes da conversão, que vai até aí o versículo número 11. E a partir do versículo de número 12, Paulo depois da conversão. Paulo vai então explicar o que está acontecendo agora, pelo qual ele está sendo julgado. Ele já vai dando umas pinceladas dos motivos pelos quais ele está sendo julgado, mas ele vai contar um pouco do seu testemunho. Mais do que uma defesa, o texto vai nos trazer um testemunho do Evangelho do Senhor. Mas nesse primeiro momento, meus irmãos, Paulo nos mostra como é perigoso uma falsa religião, como é perigoso você ter uma religião sem Cristo, uma religião afastada do Senhor, uma religião autocentrada. Essa falsa religião, ela é muito perigosa. E Paulo vai nos falar sobre isso. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, sobre o perigo da religiosidade sem Cristo. O texto vai nos dar pelo menos dois perigos aqui. O primeiro perigo é o perigo da ilusão de uma religiosidade exemplar, versículos de 1 a 8. O texto, versículos de 1, 2 e 3, é praticamente a apresentação do apóstolo Paulo. E é interessante ver como Paulo consegue manusear bem as palavras. Quando ele está diante de um auditório onde a classe é mais baixa, ele fala de forma bem simples, mas quando ele está diante de uma classe mais alta, como por exemplo, pregando em Atenas, ele usa uma linguagem mais alta. E aqui é de um texto quase de grego clássico. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, ele escolhe muito bem as palavras. E é nesse discurso, mesmo que tenha sido um resumo feito por Lucas, nos mostra como Paulo era um erudito. Paulo não era um qualquer. Paulo tinha muito conhecimento e tinha muita habilidade na hora de manusear as palavras. Os versículos de 1 a 3 tem essa saudação inicial de Paulo. E olha só como Paulo é polido, organizado, reverente. Ele está diante de um rei. Ele sabe se portar diante de um rei. Veja como é que ele começa. O texto nos diz que Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Isso foi uma gentileza feita por Festo. Festo é o comandante, é o governador da região. Ele deu então a Agripa o privilégio de conduzir o debate, de conduzir a questão. Paulo vai ter a oportunidade de fazer um discurso aqui. E por isso Agripa vai dizer que é permitido a ele falar. E é interessante essa forma que Agripa coloca. Que não é que Paulo vai se defender, mesmo que a expressão defesa apareça aqui algumas vezes. Não é uma defesa, pessoal. A ideia é de que Paulo pode discursar livremente. Ou pela primeira vez, Paulo pôde falar livremente. Porque em todas as ocasiões, Paulo tinha sempre alguém gritando, contrapondo. Paulo agora não. Não existe acusadores aqui. Paulo vai falar livremente. Em outras palavras, Paulo tem a oportunidade de pregar. Então Agripa, conduzindo a audiência, diz que Paulo tem o poder para falar. É interessante que ele não se coloca numa posição de autoridade. Interessante isso. Porque ele poderia ter dito: eu te autorizo a falar. Ele não diz isso. Ele diz: é permitido. Uma forma de dizer: você pode falar. Ele não está usando de autoridade para falar com Paulo. E Paulo então vai de maneira muito polida e educada lidar com a situação. Primeiramente, o texto nos diz que Paulo estende a mão, que era uma prática naquela época de bons oradores. Nós vamos ver acontecendo exatamente isso no capítulo antecessor, quando o orador que foi trazido pelos judeus, chamado Tértulo, lá no capítulo número 24, ele também estende a mão para falar. Então é uma forma clássica de um orador começar a falar, levantar a mão para que as pessoas ouvissem e o notassem e se acalmassem para poder ouvi-lo. E as palavras de Paulo são fantásticas. Ele começa assim: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, e ele vai ficar o tempo inteiro usando a expressão rei, chamando o próprio nome Agripa, e lembrando a origem de Agripa,
que é um judeu. Então ele fica o tempo todo lembrando isso a Agripa, dizendo que ele é, como Agripa, um judeu, então é de judeu para judeu que está se falando, mas que ao mesmo tempo ele reconhece a autoridade de Agripa como um rei, então ele fala como para uma autoridade. Primeiro ele diz: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Paulo diz que está feliz por aquela oportunidade. Ele usa a ideia de se defender contra as acusações feitas pelos judeus. Na verdade, ele vai explanar quais foram os eventos. Ele está sozinho, não é mais acusado. É tanto que ele nem vai tocar nas acusações que foram feitas. Ele não vai nem fazer referência ao que ele foi acusado. Ele vai fazer referência ao ponto central, que foi a ressurreição. Mas ele começa de uma maneira muito polida, dizendo que para ele é um privilégio poder estar na frente de Agripa. E por que Paulo diz que é um privilégio? Por causa do versículo 3. Ele diz, primeiro, porque tu és versado. Em quê? Versado nos costumes e questões que há entre os judeus. Note que Paulo diz, eu sou um privilegiado porque eu estou na frente de alguém que entende. Isso é uma espécie de elogio a Agripa, mas é um reconhecimento da capacidade de Agripa em entender as questões ali. Paulo não está sendo hipócrita, pelo contrário. Paulo está reconhecendo que está diante de alguém que tem autoridade, diante de alguém que é capaz de entender os eventos e poder fazer uma avaliação muito mais concreta dos eventos. Por isso que Paulo termina pedindo para que ele o escute com paciência. Isso aqui, meus irmãos, é na verdade uma forma polida de iniciar um discurso. Quando ele pede para escutar com paciência, ele está na verdade usando uma forma retórica de iniciar o seu discurso. O discurso propriamente dito está aí no versículo de número 4 em diante. Ele diz sobre a sua história. E quando Paulo começa a contar sobre a sua história, ele imediatamente leva o auditório a ver não o que aconteceu agora. Paulo não busca os eventos dos últimos anos. Paulo busca os eventos lá da infância dele. Quanto à minha vida, desde a mocidade, Paulo relembra a todos que Paulo não é alguém de fora. Paulo é alguém de dentro de Jerusalém. O que acontece é que Paulo, na verdade, mesmo tendo nascido em Tarso, muito jovem ainda, talvez ainda criança, foi levado para Jerusalém. Então Paulo, na verdade, nasceu em Tarso, mas se criou em Jerusalém. Não é assim que a gente diz aqui no sertão? Ele se criou em Jerusalém. Criado em Jerusalém, ele é de Jerusalém. Nesse sentido, ele diz, eu vivi aqui. A expressão que ele usa é, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ele diz, eu sou filho dessa cidade. Eu passei minha vida inteira aqui, eu me criei aqui. A cidade de Jerusalém, meus irmãos, mesmo que fosse uma cidade grande, não era uma cidade exorbitante. Não era uma Recife da vida. Mal daria um bairro de Recife. Nesse ponto, criança, todo mundo ali correndo, todo mundo se conhecia. Dificilmente alguém não saberia quem era Paulo. E todos ali, provavelmente conviveram com Paulo a vida toda. Sabiam quem era, de onde era filho, de quem era filho, onde morava, todas essas informações. Paulo diz, eu vivi minha vida inteira em Jerusalém. E vivendo minha vida inteira em Jerusalém, todo mundo, desde o princípio, sabe quem eu era. Toda Jerusalém, como era costume do povo da cidade, todos em Jerusalém me conhecem. O primeiro ponto que Paulo coloca aqui é, eu não sou um estranho em Jerusalém. Eles me acusam de algo, mas eles estão escondendo de que eu sou conhecido por eles. A minha história não preciso que eu conte. Eles conhecem, eles sabem quem eu sou. Paulo não é um estranho para aquelas pessoas que o estavam acusando em Jerusalém. Paulo, na verdade, é um antigo conhecido. Paulo diz, eu vivi a minha infância lá, com eles. Paulo conviveu com essas pessoas o tempo inteiro. Por isso mesmo, no versículo 5, ele vai dizer que esses homens o conheciam e que eles mesmos, se eles fossem honestos, eles poderiam falar quem era Paulo. Pois, na verdade, eu era conhecido desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Olha os contrapontos que Paulo coloca aqui nos versículos 4 e 5. Lá em cima ele diz que desde o princípio. No versículo 5 ele repete, desde o princípio. Lá em cima no versículo 4 ele diz, os judeus eles me conhecem. Agora no versículo 5 ele diz, eu era conhecido deles desde o princípio.
Paulo repete a informação para dizer: eu sempre fui alguém que eles conheceram. E se eles fossem honestos, versículo número 5, eles podiam testemunhar. Eles poderiam simplesmente dizer: nós o conhecemos desde que ele é criança. Todos conheceriam Paulo ali. E o que Paulo pretende se eles fossem honestos? Paulo disse: eu vou dar meu testemunho, mas eles poderiam muito bem dizer isso. Qual é o ponto que Paulo vai levantar aqui com relação a, desde a sua infância, sua juventude? Paulo quer destacar o fato de que ele era um fariseu, porque vivi fariseu. Eu acho interessante essa expressão, vivi fariseu. Eu vivi fariseu. Ele não era somente um fariseu qualquer, ele gastou a sua vida como um fariseu, e ele faz questão de explicar, uma das seitas mais severas da nossa religião. Desculpem. O apóstolo Paulo, meus irmãos, sabe que a Agripa conhece o que é um fariseu, até porque a Agripa era o responsável por escolher o sacerdote lá de Jerusalém. E ele escolhia sempre entre os saduceus, que era um partido oposto aos fariseus. Mas ele sabe quem são os fariseus e sabe como os fariseus eram rígidos. Então o grande ponto que Paulo levanta aqui era a rigidez que ele possuía na condução da sua vida como fariseu. Eu sei que quando a gente pensa em fariseu, a gente pensa imediatamente em um hipócrita, porque a gente pensa nas palavras que Jesus usou quando estava confrontando os fariseus, chamando-os de fariseus hipócritas. Na verdade, o problema é ser hipócrita, não necessariamente era ser fariseu. Um fariseu, meus irmãos, era um homem que era religioso, era um homem cuidadoso, zeloso com a lei, preocupado em cumprir e fazer as coisas certas. Era um homem que era um defensor aguerrido da sua fé, das suas crenças, um estudioso profundo das escrituras. Então, ser o fariseu não era o problema, ser hipócrita lá era um problema. Mas aqui para Paulo é um problemão, porque Paulo diz: eu fazia parte de uma religião, de uma seita, dentro do grupo dos judeus, que todos conheciam pela sua força, pelo seu zelo para com a religião. Vejam que nesse momento Paulo está dizendo: não faz sentido me acusarem de não ser zeloso para com a religião, porque eu vivi minha vida inteira como um fariseu, zeloso da religião. Esse zelo de Paulo, meus irmãos, produziu em Paulo um problema sério, porque deu a Paulo a ilusão de, por ser zeloso na sua religião, ele estava servindo a Deus. Paulo diz sobre essas crenças ainda lá da minha época de fariseu, que eu estou agora defendendo. Nota, Paulo está dizendo que o que ele está fazendo agora é uma pregação que está atrelada à pregação de um fariseu autêntico. Note que agora ele acrescenta Cristo nessa matemática, versículo 6 e diante. Agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Paulo acrescenta agora qual é o motivo do julgamento. E ele vai explicar isso do versículo número 6 até o versículo número 8. Por que ele está sendo julgado? Diz: pela mesma crença que qualquer fariseu em Jerusalém tem. Porque ao contrário dos saduceus, de onde saíam os sacerdotes, os saduceus não criam em anjo, não criam em milagre, não criam também em ressurreição. É por isso que quando Paulo estava se defendendo diante da multidão, ainda em Jerusalém, ele diz: eu estou sendo julgado por causa da crença da ressurreição. Essa crença na ressurreição é a base da fé cristã, mas é uma crença também dos fariseus. Eles criam na ressurreição. Por isso Paulo diz: eu estou sendo julgado por uma doutrina que dizem agora que eu quebrei, mas na verdade é uma doutrina antiga, porque é a base do judaísmo. Paulo não faz distinção entre cristianismo e judaísmo, porque ele entende que o cristianismo é um desdobramento, é uma continuação clara do judaísmo. O cristianismo é uma continuação. Ele diz: nós estamos nos apropriando da promessa feita aos nossos pais, versículo número 6. Eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Ele usa a expressão esperança da promessa. A esperança é messiânica, diz respeito a essa restauração final, a restauração do Senhor, produzida por meio de uma ressurreição. Promessa era justamente dessa restauração que o Messias haveria de trazer. Ele diz: nós estávamos esperando desde o início a promessa do Messias, que iria trazer restauração sobre tudo, redenção sobre tudo, e queria ressuscitar. Ele diz: é com base nisso que eu estou sendo julgado, porque isso foi prometido a nossos pais. Versículo 7, ele vai usar para mostrar justamente que essa promessa é antiga. Ele diz assim: a qual as 12 tribos
Ele não explica direito aqui sobre 12 tribos, porque na época não havia mais as 12. Ela tinha se dissolvido desde a época lá da Babilônia. Mas ele está dizendo Israel como um todo, está vendo? Todo Israel, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia. Ou seja, nós vivemos a história de Israel inteira, desde o início até agora, foi desse serviço fervoroso a Deus, nessa expectativa, nessa esperança, servindo a Deus noite e dia, almejam alcançar. Ou seja, desde o início Israel está esperando esse dia, esperando esse momento do seu Messias surgir, ressurreto. Eles dizem, não tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Eles, é estranho, eu estou sendo acusado pelos judeus de uma crença que um judeu tem, que um fariseu tem. Mas o grande problema aqui é que ao ser julgado, ele está dizendo que sem Cristo, a expectativa deles se distorce, como era o caso de Paulo antes. Paulo diz, isso se distorceu em mim. Paulo tinha a impressão de uma religiosidade exemplar, quando na verdade estava faltando Cristo. Quando Cristo surge no pensamento dele, ele diz, eu entendi agora a esperança almejada pelos meus pais, chegando na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele, versículo número 8, ele se assusta tanto, dizendo, como é absurdo, como pode uma coisa dessa, de um judeu não crer que a esperança de Israel chegou. Ele fica assustado, versículo 8, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Note que ele está dizendo que essa sempre foi a crença do judeu, mas que eles abandonaram porque eles estavam cegos, amparados somente na sua falsa religiosidade, amparados somente na ideia de que eles eram um modelo de fé e não enxergavam em Cristo o oponente deles, essa pessoa que desde os tempos antigos os pais esperavam o Messias prometido. Impressionante, meus irmãos, ver como a religiosidade ela produz uma espécie de cegueira, a ponto de que as pessoas elas ficam centradas em si mesmas, nos seus ritos, e não enxergam um palmo na frente dos seus olhos. Eles se acham bons por causa desses ritos, mas eles abandonam e rechaçam completamente Cristo, a ponto de abrir mão de algumas doutrinas básicas, somente para não abrir mão dos seus ritos religiosos. Às vezes nós somos levados à mesma coisa, meus irmãos. Da mesma maneira, nós também às vezes somos achados a pensar que os nossos ritos religiosos fazem de nós pessoas boas. E não são ritos religiosos que nos unem a Cristo. Não são nossos ritos religiosos. Na verdade, leitura da Bíblia, oração, devocionais, essas coisas são boas, elas nos aproximam do Senhor, mas só enquanto nos aproximam do Senhor. Porque se eu me aproprio da oração, da leitura bíblica, de momentos devocionais, de evangelismo, para me sentir uma pessoa aceita por Deus, isso é uma religiosidade falsa. Isso é a busca de um modelo pessoal para dizer que você chega a Deus com base nos seus próprios méritos. O perigo da religião, meus irmãos, é justamente quando ela, sem Cristo, me dá a sensação de salvação. Quando sem Cristo ela me dá a sensação de que eu sou uma pessoa boa, de que eu estou fazendo as coisas certas e que os outros é que estão errados. Essa sensação de justiça própria, meus irmãos, ela nos afasta de Cristo. E é justamente isso que aconteceu aqui com Paulo. Paulo diz, eu como fariseu me comportei do mesmo jeito. Hoje eu estou pregando a mesma coisa que qualquer fariseu pregaria. Pregaria a ressurreição dos corpos por causa de Cristo, por causa de Deus. Eu prego Cristo, que é o Messias prometido, a esperança de Israel desde o início. Eu prego sobre isso, mas a forma como eles se agarraram aos seus ritos religiosos os impedem de abraçar a fé de forma verdadeira. Eles não queriam um Salvador, eles queriam se salvar. Eles queriam viver as suas vidas de forma religiosa, abandonando o Senhor. Por isso eles se diziam a seita mais severa da nossa religião. Ele coloca a Agripa no pacote dizendo, você também é um judeu. Você conhece essas crenças todas. E a nossa religião tem os fariseus. Nesse sentido, você também compreende como é absurdo um judeu não crer na ressurreição, coisa que os nossos pais criam lá atrás e viram. Temos profetas fazendo referência à ressurreição, Elias e Eliseu. Nós temos Cristo produzindo ressurreição naquela época. Nós temos apóstolos produzindo ressurreição naquela época e ninguém crê. Paulo diz que absurdo um judeu não crer. Não crê justamente, meus irmãos,
porque sua religiosidade está baseada somente no seu modelo pessoal de vida. Ele olha para si e diz: eu faço a coisa certa, consequentemente eu vou para o lugar certo, eu vou para Deus. Ainda hoje é isso que o judaísmo prega. Ainda hoje o judaísmo prega que qualquer pessoa, de qualquer religião, se fizer a coisa certa, vai ser salva, vai para o céu. Porque é uma redenção produzida por si mesmo. Redenção pessoal. Que crença terrível, meus irmãos. Que religião perigosa. Uma religião sem Cristo é uma religião que produz a ilusão da religiosidade exemplar. O segundo perigo que o texto nos mostra sobre essa religiosidade sem Cristo é o perigo da cegueira de uma religiosidade exclusiva. A partir do versículo de número 9, ele vai dizer qual foi a consequência dele fazer parte do farisaísmo e ser tão zeloso para com a sua religião. Paulo vai dizer: eu era muito religioso, mas essa religiosidade de Paulo produziu nele cegueira ao invés de abrir os olhos dele. Então não confunda fervor religioso com visão espiritual. Paulo diz: o fervor religioso, na verdade, me cegou. Então eu posso ter uma pessoa dentro da igreja evangélica, sei lá, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional, batista, que seja extremamente zeloso pela sua religião, mas ao mesmo tempo sendo cego. Cego a ponto de achar que ele é o único correto e que todos os outros estão errados. Olha como é perigoso isso aqui. Paulo vai colocar assim, versículo número 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveriam eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele agora identifica claramente quem foi que ressuscitou. Jesus o Nazareno. Para que Agripa conecte as duas pessoas. Afinal de contas, o pai dele conheceu Jesus e sabia e teve interesse em conhecer Jesus. Então ele sabe de quem Paulo está falando. Jesus o Nazareno. Refere-se justamente à cidade de Jesus para que possa conectar uma pessoa com a outra. Ele sabe de quem ele está falando agora. Mas é interessante ele dizer o seguinte: mas eu achei que a maneira de servir a Deus era perseguindo aqueles que seguiam a Jesus. Praticar contra coisas que eu devia praticar contra o nome de Jesus. Contra todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E o que é que ele fazia? Versículo número 10 e versículo número 11. Ele diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos em prisões, e contra isso dava o meu voto quando os matavam. Ele diz: primeiramente em Jerusalém, qual foi o meu comportamento? Eu passei a perseguir essas pessoas. O que Paulo achava? Paulo achava que os cristãos eram, na verdade, uma dissidência do judaísmo herética, que deveria ser abolida. Nessa perspectiva de heresia, ele, pelo seu zelo religioso, perseguia, demonizando o cristianismo. E é interessante ver como Paulo coloca alguns pontos aqui. Primeiro, havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, então ele diz: eu não estava fazendo de vontade própria, eu estava sempre resguardado pela lei, como parte do sinédrio. Eu encerrei muitos desses santos em prisão. Que triste, né? Paulo diz: eu encerrei santos. Ele está dizendo: esses homens eram santos, esses homens eram separados por Deus. Ele tem uma máxima consideração para com o nome dessas pessoas, mas diz: eu os coloquei em prisão. E não só coloquei em prisão, Paulo diz: eu dei voto quando os matavam. Nós não sabemos se Paulo deu voto quando Estevão foi morto, mas ao que parece, mais pessoas foram mortas depois. E Paulo dizia: eu concordava com a morte delas. Nota que extremo Paulo chegou. Paulo diz: por causa da minha religiosidade, meu fervor religioso, eu fiquei cego a um nível que agora eu estava correndo, buscando inclusive sufocar o cristianismo, a ponto de os matar. Veja que zelo religioso pode levar a uma loucura tal, a ponto de perseguir irmãos, perseguir pessoas que não são próximas. E Paulo dizia: eu não fiquei restrito a Jerusalém, versículo 11. Paulo diz: eu saí para mais longe. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. Paulo diz: eu comecei a expandir e indo de sinagoga em sinagoga. Por quê? Era lá que os cristãos se reuniam. Os cristãos continuaram dentro da sinagoga. Eles não deixaram de ser judeus para se tornar cristão. Eles simplesmente passaram a crer em Cristo. Foi isso que aconteceu. E Paulo sabia onde os encontrava na sinagoga. Ele dizia: eu ia lá para a sinagoga e os obrigava a blasfemar. Como assim? Ele obrigava a negar a Cristo.
Então a ideia de Paulo era fazer com que eles negassem a Cristo. E Paulo agora entende que, como Cristo é Deus, ele estava na verdade produzindo pessoas a blasfêmia. Eles iam obrigar eles a blasfemar. E ademais, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, perseguia eles. Então ia de Jerusalém, eu comecei a ir para outras cidades, que foi justamente para Damasco, onde Paulo estava indo, quando ele caiu diante do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu expandi isso. Note o zelo de Paulo. Que homem fervoroso, que homem religioso, mas um zelo louco, um zelo cego. E nesse zelo cego que ele tinha, de um exclusivismo religioso, ele não consegue enxergar ninguém mais fora daquele círculo dele como servindo ao Senhor. E ele entende que, como missão, ele tem que destruir aquele outro grupo que está surgindo ali. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós amamos bandeira denominacional. E como bandeira denominacional, nós brigamos por algumas coisas que não são necessárias de brigar. A reforma nos mostrou que não faz sentido brigar por determinados pontos. Não faz sentido. Que nós deveríamos nos ater a pontos principais, mas que determinadas questões nós não deveríamos estar discutindo. Mas o zelo religioso faz com que as pessoas olhem para uma outra igreja e digam que é uma igreja de demônios, quando na verdade é uma igreja irmã, que crê em coisas muito parecidas, que tem uma fé muito parecida. Nós, como reformados, meus irmãos, nós dizemos que existem igrejas mais puras e menos puras. As igrejas menos puras, nós não dizemos que elas são perdidas, nós dizemos que elas são confusas. Elas estão confusas, mas não que elas deixaram de ser cristãs. Nesse ponto, Paulo mostra como o zelo religioso nos leva a agarrarmos a uma bandeira religiosa, nos agarrarmos a uma bandeira de uma denominação e começarmos a considerar todas as outras pecado, considerarmos todas as outras uma transgressão contra o Senhor e iniciarmos uma batalha contra essas outras denominações. A Bíblia nos orienta a defendermos a fé e a combatermos a heresia, mas não combatemos igrejas irmãs porque se veste diferente ou porque tem um culto diferente, de maneira nenhuma. A Bíblia não nos instrui a isso. A Bíblia nos manda buscar unidade, mas o zelo religioso não entende isso. A pessoa se torna aguerrida e vai brigar. Nesse ponto, meus irmãos, o texto nos traz duas lições para nos fazer pensar um pouco se nós não estamos vivendo, de alguma maneira, essa religiosidade sem Cristo. Como é que eu posso identificar que eu estou enfrentando esse perigo de uma religiosidade sem Cristo? É como você se sente diante da vida religiosa que você possui. Se você se sente bem, confortável, achando que vai para o céu, porque você dá esmola, porque você faz orações, porque você lê a Bíblia, porque você vai para a igreja, participa de ciclos de orações, participa de vigília, faz jejum. Se você acha que por causa dessas coisas a graça do Senhor está sobre você, se você acha que é por causa dessas coisas que você merece ir para o céu, a sua religião não precisa de Jesus. Você já tem tudo que você precisa para ir para o céu. A falsa religiosidade, meus irmãos, a religiosidade sem Cristo, nos leva a ter essa ilusão de acharmos que nós somos o exemplo, o modelo para todo mundo e que a salvação vem por causa desses nossos atos. É correto jejuar? É correto ter uma vida piedosa? É correto dar esmolas? Ler a Bíblia? Sim. Orar bastante? Sim, é correto fazer isso. Mas eu não posso achar que isso que me salva. Isso deve ser demonstração de alguém que é salvo e que deseja intimidade com Deus, mas não para eu me sentir de forma pecaminosa e carnal, salvo por causa do que eu faço. Então veja que é possível ter certeza de salvação, mas uma certeza de salvação carnal, mentirosa, falsa, porque está baseada numa religiosidade falsa, numa religiosidade onde você se torna um modelo, o exemplo, onde você é tudo o que você precisa, e não Cristo. Não, meu irmão, não tem oração, não tem leitura bíblica, não tem jejum, não tem campanha que possa te salvar. Nada disso te salva. Só Cristo te salva. Você tem que abrir mão de tudo isso para você entender que isso é importante para nós, mas isso não produz para nós salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A verdadeira religiosidade pratica essas coisas, mas não com a intenção de se sentir justo. Pratica essas coisas com a intenção de manter comunhão com Deus, porque justificado já foi com Cristo. O Senhor nos convida hoje então a examinar o nosso coração, examinar se nós não estamos vivendo essa vida
querendo fazer dos nossos ritos religiosos a base para a nossa salvação. Porque aí nós buscamos numa religião exemplar uma ilusão, a ilusão de que nós somos o modelo e que nós vamos ser salvos porque somos assim. Não, meu irmão, você não será salvo porque você é presbiteriano, você não vai ser salvo porque você é congregacional, batista, você não vai ser salvo porque você é da Assembleia de Deus. Você vai ser salvo se Cristo te salvou. Se Cristo te salvou, você vai ser salvo. Você pode caminhar bem ou caminhar meio ruim, mas é Cristo que te salva, não seus ritos religiosos. O Senhor te convida hoje a considerar, como disse o apóstolo Paulo, esses ritos religiosos como refúgio, como coisas sem nenhum valor, para que você possa ter uma religião verdadeira centrada em Cristo. O segundo perigo que o texto nos mostrou sobre essa religiosidade sem Cristo foi o perigo de uma cegueira religiosa autocentrada. Esse zelo religioso é importante para que a gente tenha forças para continuar lutando contra o pecado, para continuar pregando o evangelho. Mas zelo religioso, quando me torna exclusivista, quando diz que só quem possui salvação é eu, que sou eu, que todos os restantes da igreja está todo mundo perdido, são um bando de pecador. Esse zelo religioso, meus irmãos, que leva-nos a achar que nós somos a última bolacha do pacote, que nós somos pessoas completas e santas em Cristo. Na verdade, essa paixão pecaminosa de combater o próximo, na verdade, não é sinal de uma religião verdadeira em Cristo. Em Cristo, ele acolhe pecadores, mulheres de má reputação, ele acolhe pessoas que a própria sociedade o expulsava, ele acolhe para salvá-los. E ele diz com todas as letras, os sãos não precisam de médicos e sim doentes, que há muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam. Às vezes nós nos comportamos como esses 99 justos e agimos de forma hostil. Paulo chegou a matar pessoas por causa disso. Nós podemos simplesmente cortar relações, falar mal, xingar. Combater heresia é uma coisa, mas me sentir como minha religião é a única que salva, minha igreja é a única que salva, pode ser um sentimento perigoso, pode ser um zelo pecaminoso pela sua religião e não um amor real por Cristo. O Senhor nos convida a um amor real por Cristo, que essa é a verdadeira religião. Religiosidade todos nós temos e todos nós vamos expressá-la de alguma maneira ou de outra, mas dentro do próprio cristianismo nós podemos manifestar uma religiosidade falsa, quando a nossa religiosidade não está baseada em Cristo, mas está baseada em nós mesmos. O Senhor nos convida hoje a repensar se nós estamos encarando nossa religiosidade para achar que estamos salvos e que todo mundo está perdido e nos levantarmos contra essas pessoas, ou se nós estamos buscando em Cristo e nos reconhecendo pecadores miseráveis que carecem de graça e abraçando os outros que são igualmente pecadores para que possam encontrar em Cristo também redenção. Que Deus nos livre, meus irmãos, de cairmos na armadilha de uma religiosidade sem Cristo. Vamos orar? Dá-nos graça, Senhor, para que possamos ter o nosso coração despertado nesse sentido. Porque muitas vezes, o Senhor, esse zelo, esse gosto pela religião, se torna praticamente um partido político, um time de futebol para a gente. A gente se agarra a isso e nessa paixão pecaminosa nós pecamos contra o Senhor e vivemos e trilhamos um caminho perigoso de condenação. Ajuda-nos, ó Senhor, a discernirmos isso no nosso dia a dia, para que nossa vida devocional, nossa vida com o Senhor seja para comunhão contigo e não para nos sentirmos mais salvos. Ajuda-nos, ó Senhor, para olharmos para o nosso próximo, nosso irmão, que às vezes até está confuso com relação a algumas doutrinas, com amor, com zelo, com cuidado, e não, Senhor, como um inimigo que deve ser combatido. Ajuda-nos, meu Pai, nós te rogamos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui estudando as Escrituras. Se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever em nosso canal. Nós sempre estamos postando vídeos estudando a Bíblia Sagrada. Se você já está inscrito, não se esqueça dos 3 Cs. Curte, compartilha e comenta, para que a gente possa manter esse canal ativo e aí a gente possa espalhar pelo algoritmo esse texto, essas ideias para mais longe, tá ok? Se você é aqui de Recife, domingo pela manhã, 9h30 da manhã, temos culto, seguido de escola dominical, 6 horas da noite, nós temos culto novamente lá, você é nosso convidado. Nós voltamos próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.